Eu entrei. Boa tarde. Oi. Olá, galerinha. Vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muita demora, mas meu celular, que é o único jeito de eu conseguir ouvir vocês, é se eu conectar o computador e o celular. Meu celular não estava entrando. Professora, desliga o microfone de um, é porque, tipo, dependendo, quando tem hora que você fala, aí dá eco por causa do celular. Não, mas o meu computador não faz som nenhum, só o celular. Assim. Vamos lá, então. Hoje a gente vai continuar a matéria, né, da unidade 2. Vou só fazer a chamada aqui rapidinho e a gente já vai dar continuidade. Professora, hoje veio mais pessoas do que ontem. Na aula de português só foi eu e o Arthur. Na aula de português foi só eu e o Rafael. Ah, mas eu não sabia que tinha aula online, eu não recebi o link. A professora tinha mandado no grupo ontem. Eu não recebi. Foi a última mensagem que teve no grupo ontem. Foi o link dela. Aí, quando a professora me respondeu, a aula já tinha acabado. Aí não deu. Aí só eu e o Rafael. Aí a gente fez a gente corrigiu a 36, a 37 e fez a 38. Aí ficou de parar a casa. Lá embaixo, na 38, um quadro e a 39, que é para fazer até amanhã. Então vamos lá, galerinha. Agora foca aqui Ô, Arthur, eu acho que a professora também fez a 34 e 35 comigo lá. ciências A 34, 35 eu não tinha nada. Estou aqui. Aula de ciências. Português já foi, passou. Foca aqui. Vou dar continuidade de onde a gente parou ontem, tá? Então, vou colocar aí para vocês o slide. Vou dar uma resumida bem rapidinho do que a gente também falou ontem, para quem faltou não ficar perdido. Só um minutinho que eu já vou colocar o slide aí. Então, vamos lá. Ó. A gente parou ontem no slide 17. A gente viu, então, desde a parte que a gente viu na aula de amanhã foi... a gente viu sobre a medula, não foi? Quem estava ontem? Professora, a gente parou depois do bulbo. Isso, aí ontem, para quem não estava, presta atenção, para vocês não ficarem perdidos na aula de hoje. Ontem nós falamos aí o que é o bulbo, né? A gente viu que ela é a última porção do encéfalo. Então, ele que vai controlar o batimento cardíaco, ele que vai controlar a nossa respiração. E ele também vai atuar tosse e também de deglutição. Então, a gente
terminou falando aí do bulbo, da ponte, do cerebelo e Ô, do... professora, a última coisa que você falou ontem foi. Eu sei, eu só estou fazendo um resumo, Arthur, para quem não estava na aula. E aí nós falamos também na aula de ontem sobre a medula espinhal, que ela é o que fica ali, né, naquela parte onde tem a nossa coluna, né, vertebral. E ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por conduzir as informações de todas as diversas regiões, né, do nosso organismo para o nosso cérebro, tá? Então, elas são transmitidas através daquilo que a gente falou lá no início, que são os impulsos nervosos. A gente também falou disso. Teve o vídeo, né, que a gente assistiu. Depois a gente falou do sistema nervoso periférico, que é o quê? É a parte do nosso sistema nervoso que é formada por nervos e gânglios. E aí eu expliquei para o Arthur, Thierry, a Bia e o Rafael que estavam aqui ontem, eu expliquei para eles o que são os nervos. Os nervos são fibras nervosas, tá, do nosso corpo, que são responsáveis por unir o sistema nervoso central aos outros órgãos do nosso corpo. Então, eles vão ser conduzidos através também daqueles impulsos nervosos, tá? Então, essa conexão do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico é através dos impulsos nervosos. E também falei para eles que existem 2 tipos de nervos, que são os cranianos e os raquidianos. E os cranianos têm vários, né? Que é o nervo olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o nervo vago, acessório e o nervo hipoglosso. Cada um tem a sua função. Se a gente prestar atenção nos nomes, a gente já consegue adivinhar aí a função de cada um. Por exemplo, o olfatório. Ele vai perceber o cheiro, né? O odor. Então, ele vai passar a informação daquele cheiro lá para o seu encéfalo. E assim por diante. Dentro desses todos aí, cada um tem a sua função. O óptico, né? Que tem a função de passar a informação de tudo que você está enxergando, enfim. Depois a gente viu também a constituição dos nossos nervos. Que a gente viu o quê? Quem estava aqui na aula ontem pode ir me ajudando, tá, gente? Falar. Que a gente viu o quê? Que eles são... a gente viu que os nervos, eles são constituídos pelo... Tem a parte, né, que tem o vaso sanguíneo, as fibras nervosas, tem o axônio, lembra que eu falei para vocês? E o Thierry até falou que parece um fio. Isso, parece um fio, né, de eletricidade. Justamente, eu até falei com os meninos ontem, que é como se fosse os nervos, é a eletricidade do nosso corpo, tá? Então lembra mesmo como se fosse um fio de eletricidade da televisão, de um computador, enfim. E ele é constituído, ele tem o axônio, que a gente viu lá no início da apostila, né? No início do bimestre a gente estudou sobre ele, tem as fibras nervosas, os feixes nervosos, o vaso sanguíneo, tem o tecido que protege... Professora, Oi. uma curiosidade minha que eu tenho desde pequeno é se a energia dos nervos que dá estática. Como é que é? Energia dos nervos, o quê? Não é monte que eu já ouvi falar que nervo que gerava estática. Não, não sei do que você está falando, não, Rafa. Nós fizemos também essa atividade. Quem não estava aqui ontem, depois vocês podem pegar a aula lá no YouTube e fazer essa atividade também, tá? Depois eu vou pedir as fotos de todas as atividades dessa unidade 2 também. Então, vocês vão ter que me enviar. Quem não estava aqui é para fazer. Professora, eu tinha a unidade 1, né? Oi? Eu te enviei a unidade 1. Sim, Bia, eu recebi o seu.
Depois eu vou passar a lista de quem eu recebi, tá? E aí a gente entrou nessa parte aí, que é o sistema nervoso e a locomoção. Que a gente parou aí. Isso, exatamente. A gente vai ver hoje que os movimentos, eles resultam aí de ações do nosso músculo. Então, o nosso músculo, junto com as nossas articulações... Mas isso aí se explicou ontem. Sim, junto com o nosso esqueleto, vai fazer o nosso corpo se locomover. Então, são esses três: músculo, articulação. Professora, alguém está me escutando? Todo mundo travou. Nossa, pra mim travou, tipo, todo mundo, menos o Thierry. Parece que tá todo mundo travado mesmo. Gente, presta atenção aqui, deixa eu continuar falando. Os ossos, qual que é a função dos ossos? Eles servem de apoio para os nossos músculos, tá? Então, eles dão sustentação ao nosso corpo e eles também têm uma função muito importante, que é proteger os nossos órgãos internos. Então, ele protege a nossa medula, os ossos da nossa coluna protegem a nossa medula espinhal, né? Nós temos também a proteção do nosso encéfalo, né? Que é a nossa caixa craniana, os ossos do nosso crânio protegem o nosso encéfalo. Enfim. E aí a gente vai entrar na parte de articulações, que são o quê? São locais no nosso esqueleto onde a gente encontra vários ossos, né? Formando essa articulação. E elas são classificadas conforme o movimento que são realizados. Que nem eu falei, tem a articulação móvel. Um exemplo é a articulação do nosso joelho, do nosso cotovelo, dos nossos dedos, né? São os 3 exemplos clássicos de articulação móvel. Articulações semimóveis, gente, é aquele que permite um certo movimento, mas que tem uma limitação. Um exemplo é a nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral, ela se movimenta, mas ela tem algumas limitações. Então, a gente chama ela de articulação semimóvel. Tem as imóveis, que são principalmente os ossos do nosso crânio. Eles não possuem nenhum tipo de movimento, ok? Então, a gente falou até aí. E hoje, então, nós vamos entrar aí na parte de músculos. Então, ó, os músculos, gente, eles têm vários movimentos, né? Então, quando a gente contrai o músculo, ele se movimenta. Quando a gente distende o músculo, ele também se movimenta. E ele tem a função de quê? De proteger os nossos ossos de choques mecânicos. Então, graças ao seu músculo, quando você leva uma pancada, o seu músculo, ele protege o osso do seu corpo para ele não quebrar, tá? Além disso, o músculo também tem como função manter a nossa temperatura corporal. Então, quanto mais, né, desenvolver os músculos, melhor vai ser para manter a temperatura corporal. Então, como que ele vai conseguir manter essa temperatura corporal? Quando o músculo ele se contrai, ele vai o quê? Liberar calor. E aí, então, conseguindo manter um equilíbrio, né, na nossa temperatura corporal. Além disso, a gente tem o tecido, né? O tecido muscular, que ele é formado por várias células que têm capacidade de contração e também de distensão. Eles podem ser classificados de acordo com os tecidos que eles formam. Então, a gente tem o tecido, coloquei alguns exemplos aí, ó. O tecido não estriado, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O não estriado, ele está presente em alguns órgãos internos. Então, ele está presente no nosso estômago, por exemplo. Ele está presente no nosso intestino. São onde
são órgãos que apresentam movimentos que são involuntários, né? A gente sabe que eles estão lá funcionando igual o nosso intestino, né? O nosso estômago. Eles estão fazendo ali o processo de digestão do nosso corpo, mas a gente não sente o movimento que eles estão fazendo. Então, eles têm um tipo de tecido muscular que é o não estriado. Tem também o estriado cardíaco. O próprio nome fala, se é cardíaco é porque ele é o quê? É do coração, né? Então, é um músculo do coração, tá? E ele tem também movimentos involuntários. A gente, né? É involuntário o nosso coração bater. Tem os estriados esqueléticos, que já são movimentos voluntários, né? Você mexe esse músculo estriado esquelético à medida que você quer mexer ele. Então, ele é um movimento voluntário, que são os que ligam os nossos ossos por meio de tendões. Então, por exemplo, a gente tem o bíceps, essa parte do braço que quando os homens ficam mostrando músculos, o bíceps cresce, já viram? Já viram, gente? Sim, já vi. Esse tipo de músculo, ele é do tipo estriado esquelético, tá? Um exemplo para vocês. E aí, agora a gente vai ver, deixa eu ver as horas. Vai dar certinho para a gente assistir esse vídeo aí. Por quê? Agora a gente vai entrar numa parte que a gente vai ver sobre as diversas formas de locomoção. Então, a gente vai ver algumas locomoções de alguns tipos de espécies de animais e como que eles sobrevivem, como que isso ajuda eles sobreviverem no ambiente em que eles vivem. Então, a gente vai... fazer resumo? Não, não precisa. A gente vai conhecer aí nesse vídeo diversas espécies de seres vivos, as adaptações deles, né, para sobreviver no ambiente em que eles vivem. Então, eu vou colocar aí agora para vocês esse vídeo, presta atenção, que é importante para vocês compreenderem o restante da matéria, que vai ser sobre locomoção dos animais, dos seres humanos. Então, prestem atenção aí, galera. Venda mais com a Point Smart, bateria longa duração e sua conta Mercado Pago. Mercado Pago, agora vai. Agora vai começar.
colorido, espinhudo. Tem bicho de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. O reino animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas, justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos. Manguezais. Costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu habitat. É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como os seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem. Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal passam muitos vasos sanguíneos. E com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão? Do canto das cigarras? Do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão têm preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si.
e vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de características e comportamentos, o que torna esse reino tão fascinante. Então, galerinha, a gente viu aí, né, várias adaptações que os animais precisam para sobreviverem para eles sobreviverem no meio ambiente em que eles vivem. Aí na aula de amanhã, que o nosso horário já esgotou, a gente vai entrar então nessa parte de locomoção. A gente vai ver essas formas de locomoção e como que cada uma ajuda esses seres vivos a sobreviverem. Tá bom? Então, na aula de amanhã não, na aula de quinta-feira. Amanhã aula no portal, não esqueçam, viu? Sim. Beleza? Uhum. Professora, Então, amanhã beijos você para vai dar o vocês. slide completo? Vou mandar agora lá já no grupo, tá? E vou postar no portal também. Ok. Ok, Tá bom? tá bom. Sim. Tchau, professor. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.